Vamos começar o assunto de transformada de Laplace. Então, a transformada de Laplace, ela vai fazer essa ligação entre dois domínios. Aqui na minha esquerda eu tenho o domínio do tempo e aqui na minha direita eu tenho o domínio de Laplace, ou domínio das frequências. E a transformada de Laplace é o operador que leva de um para o outro e a sua inversa leva do outro para o 1, né? Então, quando eu estou representando um sistema no domínio do tempo, geralmente eu represento ele por um EDO. No domínio de Laplace, isso vai virar uma função de transferência. A variável no domínio do tempo é o tempo, e no domínio de Laplace é a variável complexa S. E aí uma função no tempo f de t vai virar uma função no domínio de Laplace, né? F maiúsculo de S. Beleza? Então vamos para a definição. Seja x de t uma função do tempo contínua, sua transformada de Laplace é definida por... Eu tenho aqui um operador de Laplace e eu abro chaves, né? Dentro das minhas chaves vai ter o x de t, que é a função no domínio de tempo, e a saída vai ser a função no domínio de Laplace. Então, x maiúsculo de S. A gente vai trabalhar com a letra designando a função minúscula no tempo e maiúscula no domínio de Laplace. E aí, como é essa transformação? Essa transformação é feita a partir dessa integral aqui, que é a integral de 0 ao infinito, de x de t, ou de qualquer coisa que eu tiver aqui, né, da minha função, vezes a exponencial de menos st dt. Beleza? Não vou entrar em detalhes aqui sobre a transformada em si, porque vocês já trabalharam com ela em cálculo 4. Então, recomendo que façam uma revisão. A transformada, a variável S é uma variável complexa, né? Então ela tem uma parte real e uma parte imaginária. Mas não se preocupem que a complexidade dela ser complexa não vai entrar em jogo. Já tem outras coisas para deixar complexo. Então vamos lá. Uma propriedade interessante e bastante útil da transformada de Laplace é que ela é linear. Então, se eu testar aqui a propriedade da aditividade, eu vou ver que Laplace de x1 mais x2 vai ser igual à transformada de x1 mais a transformada de x2. E aí eu posso testar também a propriedade da homogeneidade. E eu vou ver que a transformada de um escalar multiplicado pela função x vai ser o escalar multiplicado pela transformada da função x. Dessa forma, a transformada é linear. Isso vai ser útil, acho que lá na frente, um pouco mais na frente, quando a gente for trabalhar uma forma de, de tanto no domínio de Laplace, voltar para o domínio do tempo. E isso é útil na medida que eu posso quebrar uma função em várias funções menores e fazer esse caminho, né? Então, do jeito que eu faço aqui, uso essa linearidade para fazer a transformada direta, eu vou usar ela também, essa propriedade, para fazer a transformada inversa. E em seguida, eu vou mostrar, fazer uma revisão, né, que eu acredito que vocês já viram, das transformadas mais usadas. A primeira função é o degrau unitário. Deixa eu ajeitar isso aqui. E aí o degrau unitário é um pouco diferente, né? A gente vai, em termos de funções, a gente vai grafar ele muitas vezes por um 1 de t, que é a letra 1, né? Como a função de t seria o meu degrau unitário. E aí esse degrau unitário ele vai ter o valor 1 quando t for maior ou igual que 0 e o valor 0 quando t for menor que 0.
Então o gráfico do degrau unitário fica assim. Ele vem com valor zero e aqui para t igual a zero ele sobe para o valor 1 e assim se mantém até o infinito. A transformada de Laplace do degrau unitário é 1 sobre S. A outra função diferente que a gente vai ver é o impulso, né? Então a gente vai grafar ela por um delta de t, e essa função ela é bem concentrada, como o nome dela diz, e ela vai ter o valor zero basicamente em todos os lugares diferentes do ponto t igual a zero. E no ponto t igual a zero ela tem um impulso, um valor bem alto, né, que tende ao infinito. E aí a gente pode pensar nela como algo que isso aqui está bem exagerado, mas que venha bem próximo de zero e cresça. Também é outra representação. Essa função tem uma propriedade interessante, que apesar de ela ter concentradamente no tempo t igual a zero um valor muito alto, a integral dela de menos infinito a infinito é 1. E outra propriedade interessante dela é que se eu multiplicar ela por uma função, vamos ver aqui o que acontece, melhor do que eu falar. Quando eu multiplico essa função pelo impulso, o que acontece é que, como o impulso é zero em todos os cantos que não são zero, só vai importar o valor da minha função aqui, no ponto t igual a zero, porque em qualquer outro ponto, quando eu multiplicar pelo impulso, o resultado vai ser zero. Então termina que qualquer função multiplicada pelo impulso, eu só vou ter como resultado, seria a mesma coisa de eu pegar a função avaliada no ponto zero, o valor da função avaliada no ponto t igual a zero, e multiplicar pelo impulso. Beleza, pessoal? Então isso aqui é útil até para integrar, né? Porque se a gente integrar isso como um impulso, ele é unitário, eu teria um f de zero. E isso aí é usado, não tem um pouco de aplicação em controle, mas na parte de filtros, alguma coisa, tem uma teoria envolvida que leva a impulso. Bem, a transformada de Laplace do impulso é 1, que é a transformada mais simples que a gente tem, né? Então vamos lá. E faz muito... tem que prestar bastante atenção, porque sempre que eu tiver uma constante, por exemplo, 5, se eu for fazer a transformada de Laplace, ela vai ser 5 vezes um degrau. Então, ela termina sendo 5 vezes 1 sobre S. E a gente tende a usar a transformada como sendo o 5. Não, ela termina sendo 5 sobre S. Então é algo que vocês devem prestar atenção. Bem, mas também é algo que a gente vai ver só mais na frente, quando for aplicar. Bem, a outra função que eu queria falar é a exponencial. Então, se eu tiver a exponencial de menos at vezes o degrau, e aí uma coisa interessante é que, como a própria integral de Laplace ela é definida de zero a infinito, as funções que a gente vai trabalhar com elas considerando que elas estão sendo multiplicadas pelo degrau. E aí só vou ter validade a partir do t igual a zero. Então, como é que é essa função aqui? Deixa eu mostrar. Eu tenho a minha função exponencial de menos at, é essa função aqui nessa cor marrom, beleza? E eu tenho na cor azul o exponencial de menos at vezes o degrau. Veja que daqui para frente elas são iguais, mas daqui para cá elas são diferentes, né? Para t menor do que zero, essa função aqui vai ser zero, porque o degrau vai ser zero. E para t maior do que zero, maior ou igual do que zero, essas duas funções vão ser iguais.
porque isso aqui vai ser 1. Beleza? Então, a transformada de Laplace dessa função aqui é 1 sobre S mais A. E aí tem uma coisa que a gente precisa atentar, é que a exponencial de menos AT, quando eu transformo para Laplace, fica 1 sobre S mais A. Então esse menos aqui vira mais. E a exponencial de AT, quando eu faço a transformada de Laplace, fica S menos A. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Outra função importante é o seno. Então, seno de ômega t vezes o degrau vai ser um seno, mas só valendo a partir de t maior ou igual que zero. Antes disso vai ser zero. E aí a minha transformada de Laplace é ômega sobre s ao quadrado mais ômega ao quadrado, onde ômega está aqui dentro do argumento do seno e multiplica o tempo, né? O t. O cosseno da mesma forma, só que o numerador aqui da transformada muda, no lugar de ser ômega, vira S. E seguindo a gente tem a exponencial com o seno. Então a multiplicação da exponencial com o seno, isso tudo sendo multiplicado pelo degrau. O resultado da transformada de Laplace é ômega dividido por S mais ômega ao quadrado, onde esse A aqui ele vem da exponencial e o ômega vem aqui do seno. Eu tenho também a exponencial com o cosseno. E aí a diferença mais uma vez é no numerador, no lugar de ômega eu vou ter S mais A. E aí a última função interessante que eu queria mostrar para vocês é essa função de rampa. Então a rampa seria como uma reta, só que multiplicada por um degrau. Então ela vem aqui com valor zero inicialmente e depois ela vira uma reta propriamente dita, né? A partir de t maior ou igual que zero, ela funciona como uma reta. E aí a transformada de Laplace dela é 1 sobre s ao quadrado. E agora a gente vai ver a derivada e a integral de uma função em Laplace, que tem uma propriedade bem interessante. Então, a derivada de uma função, estou colocando aqui df de t, df dt de t, né? Lembrando que f de s, o fzão de s, é a transformada de Laplace do fzinho de t. Essa transformada de Laplace da derivada vai ser s vezes fzão de s menos fzinho de zero. Então, esse fzão está sendo, esse fzão aqui é o f no domínio de Laplace e esse fzinho aqui é o f no domínio do tempo. Então, cuidado para não confundir esses dois que se misturam na mesma equação. Isso é a derivada de uma função, né? Se eu pegar a segunda derivada, eu vou ter s ao quadrado vezes f de s, fzão de s, né? Menos s vezes fzinho de zero e menos a derivada de f em zero, né? F ponto em zero. E para o caso geral da diferenciação, eu vou ter para uma derivada de ordem n, Sn vezes f de s. Aqui todos os termos vão ser negativos a partir daí. E o meu s, ele vai diminuindo o expoente de 1 em 1 até chegar em s elevado a zero, que é 1. E o meu f de zero vai crescendo a derivada. Então, ele começa a f de zero, depois f ponto de zero, até chegar na penúltima derivada, né? Sendo que a última está aqui. É a derivada que a gente está calculando.
E aí eu disse que era uma propriedade interessante, mas aí vem uma equação bem complicadinha. Mas, como a gente vai trabalhar com função de transferência implica condições iniciais nulas. Então eu vou ter f de zero vai ser igual a todas as derivadas no valor zero, que vão ser iguais a zero. Então todos esses termos aqui vão ser zero. E aí eu fico com s elevado a n vezes f de s. Beleza? Então, simplificando, né, quando eu trabalhar com condições iniciais nulas, quando eu quiser derivar uma função, vai ser simplesmente em Laplace pegar essa função no domínio de Laplace e multiplicar por s. Uma derivada fica simples assim. Como um exercício legal de se fazer, é bem tranquilo, mas dá para exercitar essa questão da derivada, é encontrar a transformada de Laplace de cosseno de ômega t a partir da derivada no tempo de seno de ômega t. Beleza? Então, se você derivar no tempo seno de ômega t, vai aparecer o cosseno de ômega t, né? E aí você faz a transformada de Laplace da derivada do seno, que vai ter uma cara, né, dessas derivadas aqui em cima, que a gente acabou de ver. E por fim, o último caso que eu vou falar com vocês é da integral de uma função. Então, se eu tiver aqui a integral de uma função de 0 a t, então uma integral definida de f de tal de tal, lembrando mais uma vez que o f maiúsculo é a transformada de Laplace do fzinho minúsculo, né? Aqui no domínio de Laplace, aqui no domínio do tempo. A minha transformada de Laplace dessa integral vai ser 1 sobre s vezes f de s. Então, da mesma forma que para derivar eu multiplico por s, para integrar eu divido por s. Não tinha como ser de outra forma, né? E por fim, o caso geral da integral definida. Então, se eu tiver n integrais em sucessão, aqui faltou d tal, d até a última integral. Então, eu fico com 1 sobre s elevado a n vezes f de s. Em termos de transformadas, essas são as mais importantes, acredito eu.